Mesmo sendo inocente e agindo por legítima defesa, os reis humanos e elfos concluíram que Arthur agiu com excesso de força ao lidar com Lucas e proclamaram um julgamento para saber se o garoto será condenado ou não. O que será que acontecerá com o nosso prota, que tentando proteger aqueles que ele mais amava, acabou se colocando em um beco sem saída? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 142 de The Beginning of the End. Sim, pessoal, semana passada não deu pra trazer o capítulo aqui por causa do feriado, né? O LP também é filho de Deus, ele precisa descansar um pouquinho. Mas a gente tá aqui de volta com a análise do capítulo 142. Eu depois vou fazer aí um vídeo falando um pouco mais sobre as coisas passadas ali no capítulo 141, que eu gostei bastante dessa conexão do Arthur com os seus pais, né? Acabou dando um peso um pouco maior para todo o cenário. Mas o fato é que a gente vai conversar um pouquinho sobre essas circunstâncias e o que aconteceu ali com a família ali Wicks, nas conexões realmente com a morte do Lucas. Então, se você tá empolgado com esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos. Vocês que são fãs de Webtoons, se inscrevam e curtam mais os vídeos do canal do Geek Brasil pra gente trazer mais outras obras aqui pro canal também. E compartilha esse vídeo com seus amigos para que a gente possa realmente falar muito mais coisas de The Beginning of the End por aqui ainda. Vamos lá, né? Começa realmente uma confusão ali entre as lanças e também o Byron, né? A gente tem toda uma intromissão do Offred e da Varai, né? O próprio Byron não consegue realmente ficar quieto com tudo aquilo que aconteceu. O próprio Offred e a Varai começam a intrometer ali, a se intrometer em toda a situação. E aí os três se resolvem. O próprio Byron pega as suas coisas e leva o Lucas embora, né? Ele começa a voar ali em direção aos céus com o seu próprio poder de fogo, como se fosse um Superman. Ele lembra um pouquinho o Superman, sim, ainda mais nessa questão de poder de fogo e conseguir voar, né? Meio que ele vai em direção ao céu, dá uma pegada um pouquinho de Superman. Então, nós temos o Offred e a Varai que levam ali o Arthur preso em direção a algum lugar que nós ainda não sabemos, enquanto o Byron, ele pega o corpo do Lucas e leva até o seu pai, né? Acaba levando ele ali até a casa da família Wicks. A gente consegue ver então que o pai do Lucas acredita que isso, além de ser uma morte do seu filho, né, na qual ele gostava tanto, amava tanto, entre aspas, né, acaba sendo uma desgraça, uma desonra ali para a família. O representante da casa tentar ali meio que mostrar uma certa indignação, mas não pela morte do filho, mas sim pelo dinheiro que eles gastaram com o garoto. Olha só como nós estamos falando de uma família bem saudável, uma família muito boa, de um jeito estrutural. O jeito ali que esse moleque deve ter sido criado de uma forma sem igual, né? E o fato é que ele está reclamando mais do dinheiro que foi investido no Lucas do que na morte do seu próprio filho. E o pai fica então irritado e tenta colocar a culpa pra cima ali do Byron, né? Ele tenta colocar a culpa pra cima ali da lança e ele até mesmo ameaça dar um tapa na cara do personagem, mas o Byron fala: opa, aqui não, opa, aqui você está falando com uma lança. Por mais que eu seja seu filho, eu também sou uma lança, então não se esqueça disso, pai. Não se esqueça que eu sou um dos representantes deste governo. Então ali no meio dessa confusão entre pai e filho, né, o Byron acaba colocando o pai dele no lugar, dizendo para não esquecer que ele é ali um representante do governo. A lança conta ali pro seu pai como o Lucas morreu, começa a narrar todos os fatos das ligações dele com essa espécie de esquadrão ali, né, com essa forma de rebelde que estava querendo realmente agir contra as escolas e pegar todos aqueles que não são humanos, de poder fazer das suas vítimas tanto ali os elfos quanto também os anões. E não é à toa que sequestraram um dos amigos do Arthur e acabou fazendo com que o garoto despertasse toda aquela fúria
pra cima do Lucas, né? Por causa ali de todo o ataque que estava acontecendo na escola, o seu amigo acabou sendo sequestrado e isso acabou despertando toda a fúria ali do Arthur pra cima ali desse, sei lá, dessa pessoa pertencente ali à família Weeks. A Lance então começa a falar mais detalhes para o seu pai, então ali a gente consegue ver com que o pai de Byron pede ali para que a sua secretária comece a escrever uma carta, né? Comece a escrever uma carta na qual explica o envolvimento de que o Lucas havia sido sequestrado e forçado a atacar a escola por pressão, né? Acabou sendo forçado a atacar a escola, coisa que a gente sabe que é uma mentira, coisa que o pai ali do Byron sabe que é uma mentira e coisa que a Lança também sabe que é uma mentira, né? O pessoal andou falando algumas coisinhas aqui, outras coisinhas ali, né, sobre os spoilers da novel, mas né, não parece ser muito gente boa essa família não parece ser muito gente boa não, porque até mesmo estão mentindo ali sobre as tramas relacionadas a esse filho bastardo, mas o que importa realmente é que eles estão colocando vários panos para tentar realmente amenizar um pouco a situação relacionada ao Lucas. Mas ao mesmo tempo, essa passada de pano para as ações do Lucas meio que tá colocando o Arthur em perigo para ser condenado. E eles estão nem aí com toda essa tramóia. Provavelmente a gente vai ver nos próximos capítulos uma certa rivalidade ou um revanchismo do Arthur para cima ali do Byron também. Então, o que é mais interessante nessa narração do capítulo é que conforme ali o pai do Byron vai narrando a carta, né, o próprio Fuyuki23, né, que é o cara que desenha a webcomic de The Beginning of the End, né, a gente tem ali que o Turtle, ele é o escritor, enquanto o Fuyuki, ele é ali o desenhista, ele vai colocando todas as coisas inversas, né, ele fala, mas o meu filho amado, ele foi sequestrado e atacou a escola contra sua vontade. E aí mostra ali ele fazendo tudo por sua vontade própria. Meu filho amado atacou ali a herdeira dos elfos e tal contra sua vontade. E aí mostra ele atacando ali a Tess de uma forma realmente ali como se ele estivesse realmente querendo. Na verdade ele estava querendo atacar. Então esse paralelo é bem interessante de como o Fuyuki coloca ali na nossa cara de uma expressão muito interessante na forma como não dá para representar muito bem essa cena numa novel, mas como dá para representar de um jeito bem interessante de um conceito ali para trazer para uma webcomic. Então, o próprio Fuyuki consegue colocar isso e expressar para nós, para que a gente sinta ainda mais raiva dessas ações da família Weeks. Então a gente consegue perceber que o Byron consegue ali se preocupar bem com o Lucas, né? Desde sempre a gente consegue ver certa preocupação ou coisa do tipo, ou até mesmo umas confrontações do irmão. Então ele tá levando aquele enterro, aquela situação na qual o seu irmão foi levado, a uma forma de sentir realmente a morte dele, de gostar ali de tanto não amar assim o Lucas, porque amar o Lucas é quase impossível, mas de sentir que ele fazia parte da família, né? Por mais que ele fosse um bastardo, ele era parte da família, e essa é a temática interessante de como ali o Byron, ele carrega até mesmo uma aura meio diferente do seu pai, e como provavelmente as coisas na família Weeks vão mudar a partir de quando o próprio Byron assumir o comando dela. Então nós voltamos ali na transição, né, na parte na qual tanto ali o Arthur está sendo transportado tanto pela Varai quanto também pelo Offred. E aí a Varai vai meio que na frente, né, enquanto o Arthur e o Offred, eles vão ali meio que numa espécie de um bicho, um ser na qual o Offred tem a capacidade de emular ou criar. Não ficou bem claro ali pra mim ainda, mas eu acho que ele consegue criar através da terra esse bicho, esse ser, ou ele conseguiu invocar isso ali no meio pra poder transportar o Arthur. E aí eles começam a conversar sobre várias coisas no meio do caminho, né? Eles falam ali sobre o poder das lanças, né?
né, de que o Arthur fala que não tinha necessidade disso, né, do fato de que os dois são lanças, eles são extremamente fortes e tal, e aí o próprio Alfred fala que eles são lanças, eles são fortes, mas não são invencíveis, né, eles podem realmente morrer, como a gente já viu no caso de uma lança sendo levado à fatalidade. Inclusive a vaga dela tá aberta, né, quem sabe aí o próprio Arthur não venha a preencher aí futuramente, né? A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos capítulos, então se a vaga dessa moça está aberta, o Arthur com certeza é uma das pessoas capacitadas para assumir essa vaga. Também temos conversas ali entre o Arthur e o Alfred sobre as criaturas fortes daquela região e que se realmente uma pessoa tentar fugir, essas criaturas vão acabar com a vida dessa pessoa, e eles ficam falando outras coisas a mais da vida, né, meio que algumas coisas filosóficas, conversando sobre coisas filosóficas, e a gente consegue ver que o Arthur, ele tem uma baita facilidade para criar amizades, né, ele é um personagem muito carismático, né, o Arthur, ele realmente consegue nos envolver na sua trama e envolver os personagens também ao seu redor, o que acaba fazendo com que toda a relação do personagem, isso também é mérito tanto do Turtle quanto também ali do Fuyuki, de trazer para nós expressões que façam a gente compadecer do personagem, né? Sentir compaixão ali desse momento tão dramático na qual ele está vivendo. E a gente consegue então ver a Varai, que mostra a fortaleza onde o Arthur ficará preso, e é uma ilha flutuante no céu. E a gente consegue ver que naquele lugar, por mais que existam magos, por mais que existam ali seres capazes de realmente manipular os elementos, mesmo ali, se eles conseguirem escapar, quase fica impossível deles chegarem em solo térreo para poder fugir. E além disso, como foi explicado, existem criaturas deveras fortes ali naquele lugar, o que fica quase impossível para que as pessoas fujam daquela fortaleza. Então, o capítulo 142 de The Beginning of the End chega ao seu fim.